Olá, seja muito bem-vinda ao quarto estudo da nossa série especial do Mês da Mulher. Durante esse período, estamos explorando as histórias de mulheres da Bíblia e extraindo lições poderosas para a nossa caminhada com Deus. A palavra nos mostra que as mulheres sempre tiveram um papel fundamental na história da fé, e cada uma delas carrega ensinamentos valiosos. Já estudamos Eva, que nos ensinou sobre identidade e propósito, Sara, que nos mostrou a importância de confiar na promessa, e Agar, que experimentou o Deus que vê e cuida. Agora, no episódio 4 da nossa série Lições Eternas para a Vida da Mulher, vamos falar sobre Rebeca, uma mulher escolhida por Deus para um propósito grandioso. Sua história nos ensina sobre chamado, fé, desafios da espera e as consequências das nossas escolhas. Então, prepare seu coração e venha comigo descobrir as lições eternas que a vida de Rebeca nos traz. O nome Rebeca, em hebraico Ribka, tem um significado interessante e cheio de profundidade. Existem duas interpretações principais para esse nome. 1. Amarrar ou ligar firmemente. A raiz hebraica RBK remete à ideia de algo que está atado, preso ou firmemente ligado. 2. Aquela que prende com beleza. Algumas traduções associam o nome Rebeca à ideia de atratividade, uma pessoa que cativa e atrai os outros. E quando olhamos para a história de Rebeca, percebemos como esses significados se cumprem na sua vida. Ela foi ligada ao propósito de Deus ao ser escolhida como esposa de Isaque, conectando-se à aliança que Deus fez com Abraão. Sua personalidade cativante foi o que chamou a atenção do servo de Abraão no poço. Sua bondade e disposição mostraram que ela era diferente das outras mulheres. Mas, mais tarde, quando ela ajudou Jacó a enganar Isaque, vemos outro lado do significado do seu nome. Ela acabou prendendo seu próprio filho em um destino de fuga e separação familiar. Isso nos ensina que as qualidades que Deus nos dá podem ser usadas para o bem ou mal, dependendo de como escolhemos agir. Quando o servo de Abraão chegou a Padã-Arã, fez uma oração pedindo um sinal de Deus para encontrar a mulher certa para Isaque. Eis que estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser, abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser, bebe, e também darei de beber aos teus camelos, esta seja a que designaste ao teu servo Isaque. Gênesis 24, 13, 14. Antes mesmo de terminar a oração, Rebeca apareceu. Um fato científico interessante é que um camelo pode beber até 100 litros de água em poucos minutos. Como a caravana do servo de Abraão tinha vários camelos, Rebeca precisou tirar água repetidas vezes. Isso mostra sua disposição, generosidade e espírito de serva. Deus observa nosso caráter e disposição para servir. Pequenos atos de bondade podem nos levar a grandes oportunidades. Depois que o servo de Abraão contou sua história, a família de Rebeca respondeu: isto vem do Senhor. Nada podemos dizer contra ou a favor. Gênesis 24, 50. Mas a decisão final foi deixada para Rebeca. Então chamaram Rebeca e lhe perguntaram: você quer ir com este homem? Sim, eu quero, respondeu ela. Gênesis 24, 58. Sem hesitar, Rebeca confiou no chamado de Deus sem exigir garantias. Muitas vezes, Deus nos convida a sair da nossa zona de conforto. Rebeca nos ensina que a fé exige coragem para obedecer sem ver o futuro completo. Após uma longa jornada, Rebeca finalmente se aproximava da terra de Isaque. O servo de Abraão havia concluído sua missão e agora chegava o momento decisivo, o encontro entre os dois que Deus havia unido. Rebeca também levantou os olhos e viu Isaque e desceu do camelo e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? O servo respondeu: é o meu senhor. Então ela tomou o véu e cobriu-se. Gênesis 24, 64 e 65. Essa cena tem um significado profundo, tanto cultural quanto espiritual. Na cultura daquela época, o ato de cobrir o rosto com um véu indicava modéstia, submissão e respeito. Era um gesto de honra, mostrando que a mulher se reservava para seu marido e reconhecia a importância daquele compromisso. O véu simbolizava a pureza e a consagração da noiva ao seu futuro marido.
Ele representava a separação entre a fase da solteirice e o início de um novo ciclo: o casamento, a submissão mútua e a construção de um lar. Ao cobrir-se com o véu, Rebeca demonstrava que estava entrando na aliança com Isaque de forma respeitosa e consciente. Ela não o conhecia pessoalmente, mas confiava que Deus a estava guiando. Essa atitude nos ensina algo muito valioso. Um casamento começa muito antes da cerimônia. Ele começa no coração da mulher, que escolhe respeitar e honrar seu marido desde o início. Na Bíblia, o véu também pode simbolizar a proteção de Deus sobre uma mulher que está entrando no propósito dele. No Novo Testamento, Paulo faz uma analogia entre o véu e a relação entre Cristo e a Igreja, porque o marido é a cabeça da mulher, assim como Cristo é a cabeça da Igreja. Efésios 5:23. Isso não significa que a mulher é inferior ao homem, mas que existe uma ordem divina no relacionamento. Assim como Cristo cuida e protege a Igreja, o marido deve cuidar e proteger sua esposa. O véu também representa a entrega e a confiança em Deus. Rebeca não conhecia Isaque pessoalmente, mas confiou na escolha de Deus. Muitas vezes, Deus nos chama para algo novo, um casamento, um ministério, um trabalho, e precisamos aprender a confiar nele, mesmo sem enxergar todo o caminho. O gesto de Rebeca ao cobrir o rosto nos ensina que devemos confiar no plano de Deus para a nossa vida, mesmo quando não entendemos tudo. Honrar nossos compromissos com seriedade e respeito. Lembrar que Deus já preparou tudo e nosso papel é apenas obedecer. Depois do encontro, Rebeca foi levada até a tenda de Sara, a mãe de Isaque, e se tornou sua esposa. Isaque levou Rebeca para a tenda de Sara, sua mãe, e ela se tornou sua mulher. Ele a amou e assim foi consolado após a morte de sua mãe. Gênesis 24:67. Esse versículo nos ensina duas coisas importantes. O casamento traz consolo e edificação. Isaque estava de luto pela morte de sua mãe e Rebeca trouxe novo ânimo para sua vida. O amor veio com o tempo. Diferente de muitas histórias de hoje, Isaque não escolheu Rebeca por paixão. Eles foram unidos por Deus e o amor cresceu dentro desse compromisso. Após se casar com Isaque, Rebeca enfrentou um grande desafio. Ela era estéril. Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à sua oração e Rebeca, sua mulher, concebeu. Gênesis 25:21. A espera foi longa, mas Deus respondeu no tempo certo. Quantas vezes nos desesperamos diante da espera? Seja um filho, um casamento, uma porta aberta, um milagre. Deus quer que aprendamos a confiar no seu tempo. Deus revelou a Rebeca que seus filhos gêmeos, Esaú e Jacó, representavam duas nações, e que o mais novo governaria sobre o mais velho. Gênesis 25:23. Mas, ao invés de esperar que Deus cumprisse a promessa, Rebeca tentou ajudar com suas próprias mãos. Rebeca disse a Jacó: "Escute, eu ouvi seu pai dizer a Esaú: traga-me alguma caça e prepare um prato saboroso para que eu coma e o abençoe. Agora, meu filho, ouça bem o que lhe digo." Gênesis 27:6-8. Ela manipulou as circunstâncias e, como consequência, Jacó precisou fugir e ela nunca mais o viu. Quando tentamos ajudar Deus, podemos gerar sofrimento desnecessário. Precisamos aprender a esperar pelo tempo certo e confiar que Deus sabe o que faz. Que lições eternas podemos extrair da história de Rebeca? Deus nos escolhe com um propósito. Como Rebeca, cada uma de nós tem um chamado único. Precisamos confiar no tempo de Deus. A pressa e a manipulação podem gerar consequências ruins. Nossas qualidades podem ser usadas para o bem ou para o mal. O significado do nome Rebeca mostra que ela poderia prender pessoas ao propósito de Deus ou aos próprios erros. Você está preparada para dizer sim a Deus? Deus tem um propósito para você. Será que você está pronta para obedecer e confiar nele? Me conte nos comentários. Você já viveu momentos em que precisou confiar no tempo de Deus? Deus nos escolhe com um propósito. Como Rebeca, cada uma de nós tem um chamado único. Precisamos confiar no tempo de Deus. A pressa e a manipulação podem gerar consequências ruins. Nossas qualidades podem ser usadas para o bem ou para o mal.
O significado do nome Rebeca mostra que ela poderia prender pessoas ao propósito de Deus ou aos próprios erros. Se essa palavra falou ao seu coração, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe essa mensagem com outras mulheres. Que Deus te abençoe e nos vemos no próximo episódio.